Bom, meu nome é Ian e junto com o Victor eu vou estar apresentando a arquitetura serverless focado em função como serviço. Bom, os tópicos que a gente vai abordar são esses, que é introdução, princípios, características, provedores, exemplos, benefícios, novos paradigmas, desafios, modelo de negócio, conclusão e, por fim, a gente mostra as referências. Aqui a gente já deixa uma frase que é bem resumida do que seria o serverless, que eu vou explicar agora no próximo slide. O que é o serverless? Serverless é um modelo de computação em nuvem onde os desenvolvedores constroem e executam aplicações sem gerenciar servidores. Isso é possível graças a servidores que abstraem a infraestrutura, permitindo que o foco seja no código e na lógica de negócio. Ou seja, seguindo o resumo da frase que a gente deixou no slide anterior, foque na sua aplicação e não na infraestrutura. A infraestrutura, quem vai se preocupar é quem está fornecendo ela, normalmente uma cloud. O que é função como serviço? O FaaS é uma implementação serverless onde funções independentes são executadas em resposta a eventos. São funções individuais que são ativadas sob demanda, sem precisar do gerenciamento do servidor. Você só paga pelo tempo de execução dessa função. Quais são os princípios do FaaS? O FaaS é uma implementação de arquitetura serverless, onde os desenvolvedores podem implantar uma função individual ou parte de uma lógica de negócios, seguindo alguns princípios comuns independente do fornecedor. Alguns princípios são gerenciamento completo de servidores, cobrança baseada em invocação, funcionamento orientado a evento e instantaneamente escalável. Quais são as principais características de função como serviço? Primeiro, ela tem que ser stateless. Cada invocação da função é isolada, sem dependência do estado anterior. Ela não pode depender de nada e não pode deixar nenhum estado em qualquer lugar que seja estado do usuário, seja estado da ação, enfim. Ela tem que ser efêmera. O que isso significa? As funções são criadas e destruídas conforme necessário. Ela não pode ter a dependência de continuar processando algo depois que acabou de ser executada. Ela tem que ser executada e finalizada. Ela segue o princípio Event Drive, ou seja, as funções são acionadas por eventos como requisições HTTP, mensagens de filas ou alteração no banco de dados. Outra característica é a escalabilidade automática. O provedor escala as funções automaticamente com base na demanda. Isso significa que o provedor vai analisar o uso da sua função e ver se tem necessidade de escalar para mais funções ou não para atender os requisitos. Uma das principais características é o modelo de cobrança por uso, que você paga apenas o tempo da execução da sua função. Isso significa que você não precisa ter um servidor ocioso gastando o dinheiro. Aqui está uma lista de provedores conhecidos que oferecem função como serviço. Um dos principais e mais conhecidos é o AWS Lambda, tem o Google Cloud Functions, o Azure Functions e por aí vai. Tem aqui uma lista. Esse diagrama exemplifica muito bem como funcionaria uma arquitetura usando função como serviço, onde o cliente pode chamar diretamente o Lambda da AWS e executar algumas funções por demanda, sem ter a necessidade de ter um servidor ocioso ou não, esperando alguma ação do usuário. Isso tudo já prevê o FaaS. Os usos mais comuns de função como serviço é para processamento de dados, carga de trabalho interativa, chatbot, tarefas agendadas. Em uso prático e comum é a Alexa, que muita gente tem em casa. Aqui tem alguns exemplos baseados nos usos mais comuns. O primeiro exemplo é em processamento de imagem, onde com um S3 da vida e um AWS Lambda, por exemplo, você poderia fazer com que toda vez que subisse uma imagem para o S3, para um bucket S3, rodaria um Lambda redimensionando essa imagem. Outro exemplo seria usando APIs RESTful, onde você poderia mapear um endpoint para executar uma função específica respondendo a uma lógica de negócio. O nosso último exemplo é a automação de tarefas, onde você pode agendar uma tarefa para que todo dia faça uma limpeza de dados ou um envio de relatório para o chefe da empresa, por exemplo. Olá, meu nome é Vitor Teles, darei continuidade aqui na apresentação sobre serverless, né? Em específico, funções como serviço. Benefícios. Podemos destacar custo, né? Que é um fator que pesa bastante nas empresas. No FaaS, paga apenas pelo tempo de execução da função. Já no tradicional, pela infraestrutura aprisionada 24/7. Escalabilidade.
escala automaticamente com o número de requisição. Ou seja, cada vez que você consome mais serviços, ele se adequa à volumetria. Enquanto no manual, tradicional, a escalabilidade é manual ou baseada em scripts, né? Você tem que fazer desenvolvimentos para fazer essas preocupações limitado à sua infraestrutura. Gerenciamento de infra. Não há necessidade de gerenciar servidores. Né? Essa responsabilidade fica com o parceiro. Enquanto no modelo tradicional, a sua equipe é responsável por configurar, atualizar e manter servidores. Tempo de aprovisionamento. Instância criada sob demanda em milissegundos. Enquanto no tradicional pode levar minutos ou horas para configurar. Porque em alguns casos tem que subir nova máquina e fazer essa configuração. Né? Modelo de desenvolvimento. Foco em função, pequenas e específicas, microtarefas. Né? Tem um escopo bem específico para essas funções, não é qualquer coisa, ou qualquer lógica, melhor dizendo. Enquanto no tradicional, aplicações monolíticas são distribuídas manualmente. Atualizações transparente, gerenciada pelo provedor na nuvem, enquanto no tradicional requer patching ou atualizações contínuas nos seus servidores ou aplicações. Alta disponibilidade, inclusa por padrão na oferta de serviço, enquanto na tradicional tem que ser planejada e implementada. Resiliência, tolerância a falhas embutidas no provedor, essa responsabilidade é toda de quem você contrata, e na tradicional depende da arquitetura desenhada. Performance inicial, possível latência de cold start, ou seja, quem programou muito em Servlet ou GTCP, sempre a gente fazia o deploy da aplicação, existia um tempo para poder ser compilado as tarefas e as funcionalidades antes de a gente ter o máximo do desempenho, semelhante ao microserviço. E no modelo tradicional, a instalação é mais concisa, né? Você pode pré-configurar isso. Linguagem flexível de linguagem, suporte para várias línguas em uma mesma solução, enquanto o modelo tradicional é limitado à linguagem do servidor. Né? Você implanta um servidor para cada tecnologia, enquanto no FAS você não importa a linguagem, .NET, Python, .NET, entre outras, ele se adapta. Novo paradigma, né? Aqui tem uma figura para ilustrar mais ou menos essa preocupação, né, que foi mostrada na tabelinha dos benefícios. Né? O tradicional, você se preocupa por todas as camadas, né, as lógicas, desde o banco ao front-end lógico, enquanto o modelo Software, isso pode ser implementado em diversos fornecedores diferentes. Né? Isso é mais granularizada. Né? E como que seria isso mais em detalhes? Né? No modelo tradicional, a equipe de desenvolvimento, junto com a de infra, tem que se preocupar desde a Firewall, servidores web, o código, todas as camadas de código, incluindo a lógica de negócio, né? que é o fundamental do desenvolvedor, né? A preocupação core do desenvolvimento. Então, quanto seria essas arquiteturas no modelo serverless, né? Aqui é um exemplo que a gente utilizou da Amazon. Ela ilustra bem essa preocupação com quem tem cada responsabilidade, né? A Amazon, ela cuida da infraestrutura, de segurança, do gerenciamento do servidor, do balanceamento, dos servidores webs e das regras de conectividade de firewall, né? E também outros serviços, caso seja a necessidade da especificação, outros serviços AWS também são gerenciados pela próprio provedor, né? Melhor dizendo. Isso, nesse caso, é um exemplo da AWS, mas isso serve para Azure e para Google, dentre outros. Né?
E o desenvolvedor em si se preocupa única e exclusivamente na lógica do negócio. O que ele tem que fazer de melhor. A lógica de negócio é o que é o fundamental. Então ele pega seu código e sobe lá no provedor da função servlet, né? E atualmente já existe preocupações e padrões de melhores práticas para a utilização dessas funções como serviço, né? Esse aqui são padrões da Amazon, mas que em outros provedores se espelham na mesma linha, né? Claro, específico para sua tecnologia. Um exemplo aqui é uma mensageria conectada direto a funções lambdas, né? Que são exemplos de funções servlets, né? Funções como serviço da Amazon, em que é enfileirado, há uma gerência de fila, de requisições, e as funções vão executando as suas atividades, né? Um outro pattern que também é muito utilizado é o load balance, fazendo essas distribuições em funções lambdas, né? A depender da arquitetura, você já pode botar uma pré-aquecida a alguns servidores, para poder fazer essa distribuição e haver um equilíbrio entre os dois servidores antes de até aprovisionar um novo. Outro modelo é o modelo utilizando a API Gateway, né, para fazer aquela borda inicial, que acessando funções lambdas para assim, consequentemente ativar um serviço de e-mail, né? Muito usado para listas de e-mail, né? Essa arquitetura. E chegando aos mundos de ar, temos também essa outro padrão que utiliza um cognitor, que são servidores de AD, podemos resumir dessa maneira, acessando uma API Gateway, né, como borda, e esse acessando funções lambdas, servers que por trás estariam funções de AR do Amazon Bedrock, por exemplo, né? Esses aqui são alguns padrões, existem inúmeros outros, mas que trouxemos aqui para utilizar maneiras usuais de utilizar essa nova arquitetura. Desafios, né? Um desafio que o desenvolvedor deve ter bem claro, isso seria latência de inicialização, chamado cold start, né? Funções que são invocadas com frequência podem ter um tempo maior de inicialização, impactando a performance. Um exemplo é como há uma nova aprovisionamento de máquina, de servidor. Essas primeiras requisições geralmente são mais lentas do que as sequências, as logos após. Limitação de execução, a restrição quando ao tempo máximo de execução e recursos disponíveis para as funções. Monitoramento e depuração, um pouco mais complexo do que o modelo tradicional, que você tem todo o domínio, né, para poder investigar a causa. A depuração e o monitoramento podem ser mais complexos devido à natureza e distribuída e efêmera das funções, né? As funções estão lá no momento que executam. E dependendo da sua arquitetura, são várias funções em servidores ou mesmo provedores diferentes, a depender do que for desenhado. Dependência do provedor, utilizar serviços específicos de um provedor pode dificultar a migração para outras plataformas. Falam que é muito plug and play, mas na prática não é, porque existem particularidades de cada provedor. Não é só pegar o código especificamente de uma e colocar em outro provedor que irá funcionar. Não, existem algumas adaptações. Isso na prática a gente percebe-se. Modelo de negócio, né? Preço. Você só paga quando o código realmente roda. Nada de servidores ociosos ou contas surpresas no fim do mês. Isso é um ponto muito positivo, né? Assim você pode ter algumas datas especiais, ter uma certa escalabilidade e pagar para aquilo realmente que é consumido, né? Enquanto no dia a dia fica naquele limiar, naquele quase custo fixo. Cobrança. A cobrança é feita por execução e pelo tempo de uso, em milissegundos, ajustada à quantidade de memória que sua função precisa, né? E isso está muito relacionado com o preço. Ou seja, funções leves e rápidas saem bem mais em conta
E como a maioria dos provedores limita o tempo de execução a 300 milissegundos, o modelo funciona melhor para tarefas curtas e definidas, né? Então, existe um nicho de especificidade que essas funções serverless melhor se adequam. Não seria para tudo, né? Lógicas, processamentos em Logic, por exemplo, não seria uma arquitetura provável. Conexão com sistemas legados, que precisa alguns conectores no meio, tempo de resposta e tratamento, não seria ela. Ela tem que ser bem específica, o desenho e a necessidade para essas funções. Concluindo, o modelo oferece uma abordagem eficiente e escalável para o desenvolvimento de aplicações, permitindo que os desenvolvedores se concentrem nas lógicas de negócios. Apesar dos desafios, os benefícios em termos de custo, escalabilidade e produtividade tornam as funções como serviço uma opção atraente para muitas aplicações. Sim, elas podemos dizer que são um dos itens que mais modernos temos para utilizar em questão de arquiteturas, tem muita aplicabilidade naquela especificidade que é bem desenhada para elas, não sendo no caso geral para tudo. E aqui são algumas referências que a gente usou como apoio, além do artigo que foi enviado. Queremos agradecer e qualquer dúvida estaremos aí abertos para responder da melhor maneira possível. Muito obrigado.